Diante da morte, a casa senhorial plantada em meio ao arvoredo e coberta pela pálida claridade do entardecer, parece mergulhada na tristeza. Suas janelas estão cerradas, silêncio profundo a envolve. A vetusta construção de genuíno estilo colonial, alta, de paredes largas, com os tijolos dispostos em simetria irrepreensível. Tem aqui e ali rasgos altaneiros em que se acravam as longas janelas brancas, contornadas por delicadas molduras de argamassa caída. Um casarão bem a gosto dos abastados fazendeiros do século XIX. Imponente por si mesma, cresce de majestade sobre as copas das árvores que a circundam, a impressão de quem pela primeira vez a vê é de assombro e de admiração. Começa aí a nossa história, no silêncio reverente da tarde e na tristeza soluçante que se implanta ante a chegada da morte. Morrera naquelas horas enlanguescidas o coronel Silva de Souza, dono da propriedade. Vasta área de terras cuidadosamente tratadas e que, sob a sua direção enérgica, vertia ouro na produção abundante. Prosperara o falecido de tal forma que a fortuna acumulada nos longos anos do seu trabalho gozava a fama de ser a maior daquelas paragens interioranas. Estamos em uma fazenda do interior de São Paulo, encravada no território de um dos seus mais importantes municípios, cujo nome não vem ao caso determinar, porquanto é apenas um acidente geográfico que não se vincula de maneira indestacável no desenrolar do nosso relato. A época e o segundo quartel do século XIX, e bastará olhar-se o verdor a colorir o chão dadivoso dos prados e das encostas, e as flores silvestres a se altearem em largas marchas multicores, para se deduzir facilmente que estamos em outubro, em plena primavera. Em contornos harmoniosos ao redor do casarão, delicados canteiros de gramas exuberantes e bem amparada exibem uma variedade preciosa de flores e arbustos coloridos, um arco-íris no chão. Mas nem o frescor, nem a poesia, as cores agradáveis e as flores caprichosas bastam para retirar a sensação de tristeza que paira no vazio ambiente e nas expressões de recolhimento estampados nos semblantes das figuras humanas que se movimentam naquele palco primaveril. Chegam e saem carruagens e o bater dos cascos dos animais de atração, misturados ao ruído das rodas, esmagando calhaus do caminho e folhas secas, são os únicos sons que se sobressaem. Mesmo as pessoas que vão chegando parecem caminhar com pés cautelosos para não profanarem o silêncio da morte, extravasando-se
em respeito. As senhoras mais emotivas sufocam os soluços na garganta para que o pranto da tristeza não apareça indiscreto. Morrera o coronel e ninguém queria aceitar a dura realidade. Tão inopinado fora o evento que caíra sobre todos como uma catástrofe irreparável e incompreensível. Quando a morte é esperada, todos sabemos disso, mas nunca nos habituamos a semelhante realidade. No decurso do tempo em que vagarosamente se instala, as pessoas vão se preparando para recebê-la sem surpresas dolorosas. Todavia, quando chega de repente, ceifa os canais da compreensão e da serenidade e traumatiza os corações. Na verdade, intimamente todos nós supomos que os bons são imortais, insuscetíveis de decessos fatais. São tão inúteis e indispensáveis a ponto de nos descuidarmos da justa compreensão de que são seres humanos sujeitos como qualquer mortal ao ciclo da vida, que tem começo e fim, tanto na cobra pachorrenta que passa as horas a ruminar, simulando um tique nervoso, como no pássaro alegre que gorjeia, senhor dos ares e da natureza, escolhendo o próprio pouso, aqui e ali entre flores ou na exuberância das árvores. Morre o coronel, o bom homem, respeitado por escravos e nobres, crianças e adultos, pois era assim como um símbolo do ideal que todos nós temos e se personifica em alguém. Admiti-lo entre os mortos era insuportável porque representava o apeamento do carro das alegrias e ilusões, a frustração da perene expectativa de amor, menos encontradiço na época a que nos reportamos, em que os corações padeciam de aridez profunda em razão das contrastes situações sociais que não se escalonavam, mas se definiam por extremos. Entre gente que era coisa, como os escravos, e coisa que era gente, como os desumanos nobres que fartavam sua mesa a custo do sangue escravo, e ao primeiro destempero fazia jorrar esse sangue sob a brasa do açoite, junto ao poste do pelourinho.